Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar a respeito da ação penal pública incondicionada. Qual que é o conceito dessa ação, como que ela ocorre, quando que eu sei que a ação penal pública é incondicionada e todos os desdobramentos que a gente possa ver a respeito dessa ação aqui. Bora lá então? Primeira coisa que a gente precisa falar sobre ação penal pública incondicionada é tecer umas noções gerais sobre essa ação penal pública incondicionada. Primeira coisa que a gente precisa falar é que a ação penal pública incondicionada, ela é a regra em nosso ordenamento jurídico. Então ela, salvo se a lei fale o contrário, a nossa ação penal pública, a nossa ação penal aqui no processo penal, ela será pública e incondicionada. Por que essa ação penal ela é dita pública e por que ela é dita incondicionada? Primeira coisa, essa ação penal, eu digo, ela é pública porque o seu titular é o Ministério Público e ela será iniciada mediante o oferecimento da denúncia. Então, o titular da ação penal pública é o Ministério Público e ele vai dar início a essa ação penal através do oferecimento da peça acusatória denominada denúncia. E ainda a gente diz que essa ação penal pública ela é incondicionada porque a atuação do Ministério Público ela não depende de qualquer manifestação de vontade por parte das partes, do ofendido ou de uma outra pessoa. O Ministério Público ele pode agir de ofício, ele não depende do preenchimento de qualquer condição aqui, como a manifestação de vontade das partes, para que ele dê início a essa ação penal. Então, a ação penal pública incondicionada, ela é a regra no nosso processo penal, é dita pública porque o seu titular é o Ministério Público e ela será iniciada através da denúncia, e é incondicionada porque ele não depende do preenchimento dessa manifestação de vontade da vítima ou de seus representantes legais, ok? As previsões legais acerca da ação penal pública condicionada estão lá no artigo 100 do Código Penal, seu parágrafo 1º, artigo 24 do Código de Processo Penal e o seu parágrafo 2º. São todas as previsões legais que a gente tem a respeito da ação penal pública incondicionada. Além disso, a respeito da titularidade dessa ação penal pública incondicionada, a gente tem os artigos 129 da Constituição Federal, que tratam da titularidade do Ministério Público na ação penal pública, bem como o artigo 257 do CPP, inciso 1, que trata dessa titularidade do Ministério Público na ação penal pública. Então essas aqui são todas as previsões legais que a gente tem a respeito da ação penal pública incondicionada. Vale a pena você dar um pause, dar uma lida nesses artigos aí, que são bastante importantes aqui, ok? Uma observação bastante importante também que deve ser feita a respeito das ações penais públicas é que, se a ação penal pública ela não for intentada no prazo legal, caso o Ministério Público ele tenha um prazo para oferecimento da denúncia, se ela não for oferecida nesse prazo legal, o querelante, a vítima ou seu representante legal pode se valer da ação penal privada subsidiária da pública, que está prevista lá no artigo 59, no artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal, que diz o seguinte pra gente: será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal. Ainda está previsto lá no artigo 29 do Código de Processo Penal e no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal, a mesma redação. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que, apesar da ação penal ser pública e ela deverá ser iniciada pelo representante do Ministério Público através da denúncia, a própria Constituição Federal autoriza que, se o Ministério Público não oferecer essa ação penal pública nos prazos legalmente estabelecidos, o ofendido, o seu representante legal, desde já está autorizado a entrar com uma ação penal privada subsidiária da pública. Diante da inércia do Ministério Público, portanto, o ofendido ou seu representante legal estaria desde já autorizado a ingressar então com essa ação penal privada em substituição da denúncia. Entraria com a queixa em substituição da denúncia num crime de ação penal pública. Vejam que a ação ela continua sendo pública, porém será iniciada através de uma queixa
subsidiária da denúncia. Mas a essência da ação penal, ela continua sendo pública. E ela só poderá ser intentada, claro, diante da inércia do Ministério Público. Então, cuidado quando falarem assim, a ação penal pública somente poderá ser iniciada pelo Ministério Público. Cuidado, que quando o Ministério Público não oferecer a denúncia nos prazos legalmente estabelecidos, pode o ofendido ou seu representante legal entrar com a queixa-crime nesse crime de ação penal pública. E aí seria a ação penal privada subsidiária da pública, ok? Essa aqui merece atenção especial. Ainda uma outra atenção que a gente precisa destacar aqui é em relação ao artigo 26 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte pra gente: a ação penal nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Acabei de falar para vocês que a ação penal pública, ela é dita pública, porque ela é iniciada pelo Ministério Público através da denúncia. E aí vem o artigo 26 e fala que no caso de contravenção poderá ser iniciada através do prisão em flagrante ou portaria da autoridade judiciária. Esse artigo foi recepcionado pela Constituição? E a resposta é não. Esse artigo 26, gente, pode riscar, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. Não existe mais no nosso ordenamento o chamado processo judicialiforme, ou seja, que era iniciado pelo juiz ou aqui mesmo pela autoridade policial através do auto de prisão em flagrante. Então, esse artigo 26 ele não foi recepcionado porque a gente não trabalha mais com o processo judicialiforme. Eu preciso da denúncia ou da queixa subsidiária para dar início à ação penal pública, ok? Mas Magda, como que eu vou saber quando a ação penal é pública incondicionada? Como que eu sei que aquele determinado delito é processado mediante ação penal pública incondicionada? Ora, quando a lei não fala nada, não fala assim, depende de representação, somente será exercido mediante queixa. Se o tipo penal não trouxer nenhum dessa informação, ou se nas disposições gerais não contiver nenhuma informação nesse sentido, a ação penal pública é incondicionada. Lembra que ela é a regra no nosso processo penal, por esse motivo eu não preciso de nenhuma disposição nesse sentido aqui. Basta que a lei não fale nada que ela é ação penal pública incondicionada. Agora, se falar somente se procede mediante representação, somente se procede mediante queixa, aí já não é ação penal pública incondicionada. Então, eu sei que é ação penal pública incondicionada quando ela não depender de nenhuma manifestação de vontade e quando a lei não trouxer nenhum tipo de informação nesse sentido, ok? Existe um prazo decadencial na ação penal pública incondicionada? Porque lembra, eu falei para vocês que na ação penal pública condicionada e na ação penal privada, a gente tem prazos para o oferecimento da representação e prazos para o ajuizamento da queixa-crime, para o oferecimento da queixa-crime em juízo. A ação penal pública incondicionada, ela apresenta esse prazo decadencial também? Cuidado, e a resposta é não. A ação penal pública incondicionada, ela não está sujeita a esse prazo decadencial de 6 meses. E ela pode ser apresentada enquanto não estiver ocorrido a extinção da punibilidade, por exemplo, pela prescrição. Então, eu não tenho um prazo decadencial de 6 meses. Soube quem é o autor do delito, eu tenho 6 meses para oferecer a denúncia sob pena de decadência. Não, na ação penal pública incondicionada eu não tenho esse prazo decadencial igual eu tenho na ação penal pública condicionada e na ação penal privada. Porém, eu tenho que ficar atenta aos prazos prescricionais. Eu posso oferecer ela a qualquer tempo, mas claro, desde que não esteja extinta a punibilidade desse sujeito aqui, por exemplo, pela prescrição. Tá, Magda, mas então o Ministério Público ele pode oferecer assim a qualquer tempo, ele não tem prazo? Mas você acabou de falar que ele tem um prazo legalmente estabelecido para oferecer essa denúncia. Correto, pessoal. Não existe um prazo decadencial. Eu não tenho um prazo decadencial que eu tenha que oferecer a denúncia naquele prazo sob pena de decadência, de não poder ofertar essa denúncia novamente. Isso não existe. Porém, o Ministério Público tem prazo para oferecimento dessa denúncia sob pena do ofendido, seu representante legal, ingressar com a queixa-crime subsidiária da ação penal pública incondicionada.
E esses prazos estão previstos lá no artigo 46 do Código de Processo Penal, que diz que o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias e de 15 dias se o acusado estiver solto. Então, quando o Ministério Público recebe, por exemplo, o inquérito policial, e ele vê que já tem elementos suficientes para oferecimento da denúncia, ele terá o prazo de 5 dias para oferecer a denúncia se o acusado estiver preso, ou de 15 dias se o acusado estiver solto. Magda, ele pode apresentar no 16º dia? Pode, não tem problema nenhum. Esses prazos aqui são impróprios, gente. Claro que, no caso de acusado preso, pode o acusado, a defesa, se valer de um habeas corpus e alegar constrangimento ilegal aqui no caso do acusado preso. Já no caso de réu solto, pode o Ministério Público apresentar denúncia no 16º, 17º, 18º dia. Não tem problema, não vai ocorrer decadência aqui, não será extinta a ação sem julgamento de mérito, sem problema nenhum. Não tem esse problema aqui. Claro que, expirado esses prazos, sem que haja qualquer atitude por parte do Ministério Público, que haja inércia do Ministério Público, lembre que o ofendido ou seu representante legal podem ingressar com a ação penal privada subsidiária da pública, ok? Então, só recapitulando, eu não tenho um prazo decadencial, como eu tenho lá na ação penal pública condicionada, na ação penal privada. Mas o Ministério Público ele tem prazos legalmente estabelecidos para o oferecimento da denúncia, claro, visando a celeridade processual, ok? E quais são os princípios aplicáveis à ação penal pública? Primeiro princípio aqui que a gente pode estudar para a ação penal pública é o princípio do no procedere iudex ex officio, ou o princípio da iniciativa das partes. O que esse princípio quer falar para a gente? Esse princípio quer dizer que o juiz ele não pode dar início a um processo de ofício, ele precisa da manifestação das partes. Então lembrem que não existe mais no processo penal o chamado processo judicialiforme. Aqui o juiz ele depende da iniciativa das partes para o oferecimento da denúncia, no caso da ação penal pública, claro. Esse princípio aqui também se aplica no caso da ação penal privada, depende da iniciativa da parte de oferecer a queixa-crime. Então o juiz ele não pode iniciar de ofício um processo, ainda que seja de ação penal pública incondicionada, ok? Um outro princípio aqui aplicado também na ação penal pública é o princípio do non bis in idem. O que quer dizer o princípio do non bis in idem? Que ninguém pode ser processado 2 vezes pela mesma imputação. Eu não posso ter 2 processos contra o mesmo acusado em relação ao mesmo fato. Ou se um desses processos já estiver findo, eu não posso dar início a um novo processo em razão do mesmo fato contra o mesmo acusado. Ok? Esse princípio está previsto lá no artigo 8º, parágrafo 4º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que fala que o acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Vale aqui também para o caso do condenado. Aí, claro, salvo as hipóteses de revisão criminal, que é para benefício do acusado, mas ele não pode ser processado novamente em razão do mesmo fato. Ok? Um outro princípio aplicado também à ação penal pública é o princípio da intranscendência. O que esse princípio aqui quer dizer? Que a denúncia ela só pode ser oferecida contra o provável autor ou partícipe daquele delito. Eu não posso oferecer essa denúncia contra uma testemunha, por exemplo, ou contra o filho do acusado, ou contra os pais do acusado, quando eles não participaram desse delito. Então prevalece também na ação penal pública o princípio da intranscendência. A pena será aplicada ao acusado, ao autor ou partícipe daquele delito. Eu não posso passar isso para os seus sucessores ou para uma outra pessoa que não tenha qualquer envolvimento aqui com a prática delitiva. Ok? Um outro princípio, e aqui da ação penal pública, o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, ou também conhecido como princípio da legalidade processual. O que quer dizer esse princípio aqui? Quer dizer que aos órgãos responsáveis pela persecução criminal não se reserva qualquer critério público de utilidade social para saber se vai atuar ou não.
preenchidos os pressupostos necessários para o oferecimento da denúncia, tem lastro probatório mínimo suficiente para dar início a um processo penal, não cabe ao Ministério Público decidir se vai oferecer ou não a denúncia. Ele seria obrigado, então, a oferecer a denúncia. Ele não pode ficar decidindo, contra esse acusado eu vou oferecer, contra esse não. Esse aqui deixa de lado. Não, tem lastro probatório mínimo, mas eu não vou oferecer a denúncia contra ele. Não. Preenchido todos os pressupostos necessários e havendo lastro probatório mínimo, o Ministério Público ele não pode decidir se vai ou não oferecer a denúncia. Ele seria obrigado, então, a dar início à ação penal. Ok? Então, aqui só está explicando já o que a gente falou para vocês. Nesse caso aqui, gente, sobre a obrigatoriedade da ação penal pública, se não tiverem presentes os requisitos necessários para dar início à ação penal, então deve o Ministério Público ele postular o arquivamento do inquérito policial ao juiz. Ora, não preencheu as condições genéricas, as específicas, falta lastro probatório, não tem elementos suficientes para dar início à ação penal? Ora, Ministério Público, então peça o arquivamento desse inquérito policial aqui. Nessa linha, gente, de postular o arquivamento do inquérito policial, a gente observa um exemplo aqui do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Como assim, Magda? Ora, se o Ministério Público ele postular o arquivamento do inquérito policial, esse pedido de arquivamento será submetido ao magistrado. É o magistrado que vai determinar ou não o arquivamento daquele inquérito. Se o magistrado ele concorda com o pedido formulado pelo Ministério Público, perfeito, vai determinar o arquivamento do inquérito. Agora, se o magistrado ele não concorda com o arquivamento do inquérito policial, fala, olha, era caso de oferecer denúncia, não podia ser pedido o arquivamento do inquérito policial, o juiz ele não pode obrigar o Ministério Público a oferecer denúncia. Ele não tem esse poder, falar, olha, não é caso de arquivamento, ofereça denúncia. O Ministério Público vai falar, não vou oferecer denúncia. Tá, mas daí o que o juiz faz nesse caso? Nesse caso, aplica-se o artigo 28 do CPP, que aí o juiz vai remeter esses autos de inquérito aqui ao procurador de justiça, que ele vai insistir no arquivamento, ou vai designar outro órgão do Ministério Público para que ofereça a denúncia, ou vai ele mesmo oferecer a denúncia aqui. Então, o princípio da legalidade, aqui o princípio da obrigatoriedade da ação penal, ele está bastante previsto aqui nessa hipótese do artigo 28 do CPP. Que diante de um pedido de arquivamento do inquérito policial, se o juiz não concorda com aquele pedido e fala era caso de oferecimento de denúncia, ele ainda submete essa decisão aqui, esse pedido do Ministério Público para arquivar o inquérito, submete ao procurador de justiça. E é esse que vai decidir aí o caminho do inquérito policial, para saber se era caso de oferecimento de denúncia ou não, ok? Então, o Ministério Público ele não pode ficar decidindo contra quem ele oferece denúncia e contra quem ele não vai oferecer denúncia. Preencheu todos os pressupostos necessários, ele seria obrigado, então, a entrar com a ação penal. Ok? Ainda, gente, sobre esse princípio da obrigatoriedade da ação penal, e vejam que importante que ele é, quanta informação necessária a gente tem aqui para esse princípio. Cuidado que essa obrigatoriedade, gente, ela não significa que em sede de alegações finais, lá nos memoriais, o Ministério Público ele seja obrigado a pedir a condenação do acusado. Não. Até porque, segundo o artigo 385 do CPP, chegando em sede de memoriais, o Ministério Público, se entender que não há provas suficientes contra o acusado, ele pode pedir a absolvição daquele sujeito. Ele não é um promotor de acusação aqui, mas promotor de justiça. Então, a obrigatoriedade de entrar com a ação penal não está também obrigando ele a pedir a condenação, sempre. Ora, se o Ministério Público visualiza que não há provas suficientes para uma condenação, ele pode sim pedir a absolvição do acusado em sede de alegações finais, ok? Ainda, gente, a gente tem algumas exceções a esse princípio da obrigatoriedade aqui da ação penal. Que em certas situações, o Ministério Público ele não será obrigado a oferecer a denúncia, dar início a uma ação penal.
Quais seriam essas exceções aqui? O exemplo, transação penal lá do juizado, realizado o acordo de transação penal e devidamente cumprido, o Ministério Público ele não vai oferecer denúncia em face do acusado. Os acordos de leniência ou colaboração premiada, há a possibilidade do Ministério Público deixar de oferecer denúncia contra o colaborador. Termo de ajustamento de conduta, principalmente previsto lá no direito ambiental. Se devidamente cumprido o termo, o Ministério Público ele não é obrigado a oferecer denúncia em face do acusado. Parcelamento do débito tributário. Em crimes contra a ordem tributária, se o sujeito ele decide parcelar o débito tributário, o Ministério Público ele não vai oferecer denúncia enquanto estiver vigente o parcelamento, ok? Então a gente tem algumas exceções também a esse princípio da obrigatoriedade da ação penal. Próximo princípio é o princípio da indisponibilidade da ação penal pública. O Ministério Público ele é obrigado a entrar com a ação penal e uma vez que ofereça a denúncia e entre com a ação, aqui ofereça de início ao processo penal, ele não poderia desistir dessa ação penal, falar, não quero mais. Ah, isso aqui não já atingiu o que tinha que atingir, não tem mais elementos suficientes, desisto, quero desistir agora. Não. Ministério Público, o princípio da indisponibilidade da ação pública, ou também chamado princípio da indesistibilidade, é um desdobramento, como eu falei para vocês, desse princípio da obrigatoriedade. Ou seja, se o Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia, ele também não pode desistir do processo. A gente tem até o artigo 376, o artigo 376, perdão. Acho que é o 376, não, 576, perdão. 576 do CPP, é o 576, ajeitem aí. 576 do CPP prevê que o Ministério Público ele não poderá desistir de recurso que haja interposto. Ele não é obrigado a recorrer, mas se recorrer, não pode desistir. Aqui também vale isso aqui para ação penal, só que aqui ele é obrigado a entrar com a ação penal, quando preencher todos os elementos, e aí depois não pode desistir da ação penal. Ok? Dentro desse princípio da indisponibilidade, a gente também tem algumas exceções. Primeira exceção é a suspensão condicional do processo. O Ministério Público aqui ele oferece a denúncia e ao mesmo tempo que ele oferece a denúncia, ele oferece a proposta de suspensão. Se devidamente aceita, fica suspensa. Se o sujeito cumprir tudo que foi determinado na suspensão, extingue-se o processo. Nesse caso, você pode desistir, a necessidade de continuar com o processo. E ainda também o parcelamento do débito tributário. Se esse parcelamento for feito após o oferecimento da denúncia, suspende-se o curso do processo e do prazo prescricional, enquanto o parcelamento estiver vigente. O sujeito quitou o débito tributário, extingue-se o processo por ali. Aí poderia desistir da ação penal. Mas vigora, em regra, que o Ministério Público ele não poderá desistir da ação penal. Claro, artigo 42 do CPP que determina isso aqui, ok? Próximo princípio é o princípio da indivisibilidade da ação penal pública. O que quer dizer esse princípio da indivisibilidade da ação penal pública? Que o processo criminal de um obrigaria o processo criminal de todos, no caso de concurso de agentes. Tendo dois ou mais sujeitos praticado o mesmo delito, oferecida a denúncia contra um, o Ministério Público seria obrigado a oferecer a denúncia contra todos os demais também. Havendo elementos probatórios suficiente para oferecimento da denúncia contra todos, o Ministério Público não pode escolher. Ah, eu vou oferecer denúncia contra você, contra você, contra você não, você depois. Depois eu vejo o que eu faço com você. Não. Se eu tenho elementos probatórios suficientes para denunciar todos os sujeitos envolvidos naquela prática delitiva, eu tenho que denunciar todos. Porém, cuidado com esse princípio aqui da indivisibilidade da ação penal pública, que nos tribunais superiores prevalece a ideia que vigora o princípio da divisibilidade. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o Ministério Público ele pode oferecer denúncia em face de um dos sujeitos e nada impede que em relação ao outro continue o procedimento das investigações. De repente, eu só tenho lastro probatório suficiente contra um deles, prova suficiente contra um para entrar com essa ação penal. E ainda contra o outro, o lastro probatório não é o suficiente para dar início a uma ação penal. Ora, então você oferece a ação penal contra um, oferece a denúncia em face de um, e em relação ao outro, continua os procedimentos investigatórios, até que você tenha elementos suficientes para oferecer a denúncia em face desse sujeito aqui.
Mas, tendo lastro probatório em relação a todos, tem que oferecer denúncia contra todos. Você não pode ficar escolhendo contra quem que você vai oferecer denúncia e contra quem não vai. Tem lastro probatório suficiente para todos? Oferece a denúncia contra todos. Não tem lastro probatório em relação a um? Continua investigando esse um e oferece a denúncia contra o outro. Ok? Outro princípio aplicado à ação penal pública é o princípio da oficialidade. O que isso aqui quer dizer? Que a promoção da ação penal incumbe de forma exclusiva ao Ministério Público, como a gente já viu lá no início, está previsto ali no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Então, o princípio da oficialidade diz que o titular da ação penal pública é o Ministério Público, ok? Outro princípio é o princípio da autoritariedade, que os responsáveis pela persecução criminal são autoridades públicas. Tanto o Ministério Público quanto o magistrado são autoridades públicas. Próximo princípio, o princípio da oficiosidade, diz que, em se tratando de ação penal pública incondicionada, os órgãos incumbidos pela persecução penal devem agir de ofício, independentemente de provocação da vítima do delito ou de qualquer outra pessoa aqui que possa surgir. Então, na ação penal pública incondicionada, e aqui também vale para o inquérito, nos crimes de ação penal pública incondicionada, os órgãos responsáveis pela persecução penal podem agir de ofício, independentemente de qualquer manifestação de vontade. Tomando conhecimento, por exemplo, chega para o Ministério Público em inquérito relativo a um crime de ação penal pública incondicionada, ele não precisa chamar a vítima para falar, olha, quer oferecer a denúncia? Não, ele pode agir de ofício e desde já oferecer a denúncia, ok? Então, gente, sobre ação penal pública incondicionada, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenham gostado, muito obrigada e bons estudos!